Hora das notícias do Legislativo e segurança alimentar foi o tema da primeira parte da 17ª reunião ordinária. A iniciativa foi do vereador Cecílio Santos, que contou com a presença de voluntárias da Cozinha Solidária do Jardim São Marcos, aqui de Campinas. Segundo dados do relatório da ONU, publicado em julho de 2023, 735 milhões de pessoas passam fome no mundo e 2,3 bilhões encontravam-se, segundo o mesmo documento, em situação de insegurança alimentar. O relatório apontou ainda que o Brasil tem 10 milhões de pessoas desnutridas. Em Campinas, segundo dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, em 2022, 90 mil famílias se encontravam em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar. Pensando nisso, o vereador Cecílio Santos utilizou a primeira parte da 17ª reunião ordinária para debater a segurança alimentar. Hoje faremos uma reflexão, debate sobre a fome, a insegurança alimentar no nosso município. Também algumas iniciativas que o município vem desenvolvendo serão avaliadas pelas nossas convidadas aqui também. Então, quero agradecer e dizer que o objetivo da nossa reflexão é que as nossas convidadas conversem um pouco sobre a importância da segurança alimentar. A gente entende que ainda há muitas pessoas no nosso município que passam pela insegurança alimentar, passam fome. A médica convidada e voluntária da Cozinha Solidária do Jardim São Marcos propôs uma reflexão a partir da apresentação de dados da produção de alimentos. Nós temos um crescimento na produção de alimentos na década de 2011 a 2021 de 1,94%. Isso foi maior que o crescimento populacional, que foi 0,8% ao ano, né? Então, essa é a questão. A gente teve mais produção de alimento do que crescimento populacional. Se houve crescimento, além de tudo, nós atingimos uma marca de 123% da necessidade per capita, né? Então, fazendo as contas, né, de produção e pessoas, deu além, né, de 1 para 1. Então, por que é que nós temos fome no mundo? A professora Márcia compartilhou dados de um grupo que estuda alternativas para uma economia mais solidária. Sobre a segurança alimentar, sob o ponto de vista da economia de Francisco e Clara, né? Esse movimento que nós participamos, eu, Ana Oco, Juarez, é um movimento chamado pelo Papa Francisco. Ele chama os jovens do mundo inteiro para discutir uma nova economia, viu, Cecília? Uma economia que cresça sem destruir a natureza e sem excluir ninguém. Veja bem que liderança é o nosso Papa, né? E conseguiu reunir lá, apesar da pandemia, né? Só ter chamado em 2019, só em 2022 reuniu mais de 1.000 jovens, 100 jovens da delegação brasileira para discutir essa nova economia. Nós temos um núcleo aqui em Campinas, da economia de Francisco e Clara, já desde dezembro de 2019. A Cozinha Comunitária do Jardim São Marcos é uma resposta a essa proposta. Tentando dar uma resposta ao apelo do Papa, nós formamos a Cozinha Solidária, né, no dia 14 de junho de 2021. A Cozinha Solidária, em 2022, ofereceu 93 mil refeições, em 2023, 53 mil refeições, e hoje são oferecidas 6 mil refeições por mês. A vereadora Guida Calisto reforçou a importância desses espaços para discutir o tema e compartilhar as experiências bem-sucedidas no combate à fome. Esse tema tem que ter muita publicidade, visibilidade. A cidade precisa saber desse trabalho maravilhoso que é realizado aqui, que muita gente não sabe, né? Parabenizar as expositoras que estão aqui, essas mulheres maravilhosas que atuam lá na Cozinha Solidária do São Marcos, que para mim é um exemplo, é uma referência, né, o trabalho de vocês. Então, quero parabenizar também vocês.
A sala da presidência da Câmara Municipal de Campinas recebeu o nome do ex-vereador Antônio Panuto, parlamentar que ocupou uma das cadeiras do Legislativo entre as legislaturas de 1974 a 1982. A cerimônia foi realizada com a presença de autoridades da família do ex-vereador e também convidados. A cerimônia em homenagem ao ex-vereador Antônio Panuto começou no plenário, reunindo o presidente da Câmara Municipal, o vereador Luiz Rossini, ao lado do prefeito Dário Saad e de um dos filhos do homenageado, Peter Panuto, atual secretário de Justiça de Campinas. Primeiro, uma forma de reconhecer o papel que ele desempenhou como vereador, né? Esse legado, a contribuição que ele deu e deixou para fortalecimento do poder legislativo. Ele foi um vereador que tinha muitas convicções, né? Lutava por ideais com os quais nós concordamos, é dono de uma excelente oratória, bastante convincente nas suas argumentações. Então ele deixa um exemplo de exercício de política com P maiúsculo, né? É uma homenagem muito justa, porque a gente fala que as palavras motivam, mas o exemplo arrasta. Então, o vereador Antônio Panuto teve uma história muito bonita aqui na Câmara de Campinas e hoje, através de uma propositura do presidente Rossini, se faz justiça. E para mim é uma honra poder ter dentro do quadro de secretariado um profissional igual o Peter Panuto. Acho que a principal característica é a defesa da justiça, a busca pela igualdade, né, lutar contra toda forma de opressão, garantia de políticas públicas à população mais carente. Acho que isso o meu pai buscava e eu procuro na minha função de secretário também, no que está ao meu alcance, na minha função de secretário também, trabalhar por isso. Antônio Panuto foi um político que se destacou no legislativo da cidade e, por isso, seu nome agora está eternizado na sala da presidência da Câmara. Após o descerramento da placa, o Monsenhor Elisiário César Cabral, vigário-geral da Arquidiocese de Campinas, foi convidado para realizar a bênção do espaço. O momento foi acompanhado por familiares, amigos, convidados e autoridades, como o deputado federal e ex-prefeito de Campinas, Jonas Donizete, o vice-prefeito Vanderlei de Almeida, o Vandão, secretários municipais e os vereadores Luiz Cirilo, Jorge Schneider, Cecílio Santos e Major Jaime, além do arcebispo metropolitano Dom João Inácio Miller, campineiro do bairro Carlos Gomes. Panuto nasceu em 20 de junho de 1937. Foi vereador de 1974 a 1982. Quando o Panuto se formou em Direito, eu ainda na vereança, ele veio trabalhar comigo. E assim foi até quando eu assumi o cargo de deputado federal. Panuto ganhou uma importante ação eleitoral no meu mandato de deputado estadual, que é um precedente jurídico até hoje no direito eleitoral. O aprendizado que tive com Antônio Panuto foi algo fundamental na minha vida. Como disse há pouco, Sua Excelência, o senhor presidente da Câmara, ele tinha uma oratória extraordinária, era uma pessoa influente, era um primo entre pares, e no meu conhecimento, no meu relacionamento, o melhor entre os melhores. Depois que deixou a Câmara, Panuto atuou como servidor da Prefeitura de Campinas até seu falecimento em 1991, quando deixou a esposa, Leonilda Ferreira Panuto, e 3 filhos. Dona Leonilda, muito se fala, né, do Antônio Panuto enquanto político. Eu queria saber da senhora como ele era como esposo. Minha filha, sempre muito justo, muito bacana, né? Como que era assim a companhia dele no dia a dia? Como que era isso? A senhora acompanhava também o trabalho dele aqui na Câmara? Era sabe como? Sabe vida da esposa, né? Que é caminhando junto, mas mesmo meio atribulado. A vida de político é atribulada, né? Acho que esposa de política sabe disso.
E para a senhora, como é que é estar participando dessa homenagem para o esposo, para o político? Eu estou muito feliz. Muito mesmo. Ficou emocionada aqui com a homenagem? Emocionada, muito. Eu achei muito lindo a homenagem. E são todos que participaram, né? E ver seu filho também, né? Traçando aí o mesmo caminho do pai. Como que é para a senhora? Eu fico muito feliz, muito honrada por ele crescer e ser assim, né? Com muito jeito do pai, né? Com espírito de justiça e honradez. A minha lembrança era mais isso da atuação dele como orador na tribuna. Eram discursos muito veementes, né? E ele se exaltava até de falar tanto e muita energia, né? E ele se preparava muito nos discursos, então isso para mim era uma memória muito bonita. Acho que foi uma oportunidade que me abriu e aí que eu comecei a fazer essa correlação entre a vida do meu pai e a minha vida atual. Quando a gente homenageia uma figura como a dele, a gente quer sinalizar como exemplo, né, como espelho para os futuros políticos que passarão por aqui, reconhecendo pela história, né, aqueles que deixaram um legado para a cidade. A população precisa enxergar em exemplos como esse que a política é algo importante e necessário para as nossas vidas. E que o exercício da política, feito com seriedade, com honradez, com ativez, alcança um bem maior, que é levar o bem-estar, o benefício para toda a coletividade. E a gente segue com as notícias do Legislativo, porque o vereador Cecílio Santos realizou um debate com os agentes comunitários de saúde e com os responsáveis por combater as endemias na cidade. O objetivo foi apontar os desafios do ofício desses profissionais e prováveis soluções. O vereador Cecílio Santos promoveu um debate sobre os riscos do trabalhador agente de saúde no exercício do seu trabalho. O objetivo foi escutar as demandas dos profissionais e promover a conscientização da importância desses agentes na saúde pública do município. O parlamentar entende que esses profissionais se deparam com inúmeros desafios, como incidência de sol, riscos biológicos e acidentes de trabalho. A satisfação receber aqui os agentes comunitários de saúde e também os agentes de endemias, né? Então, é uma grande satisfação conversar com vocês que fazem um trabalho direto no território, né, olhando as situações da dengue, orientando, né, discutindo nas unidades básicas de saúde, que, sem dúvida, é a porta de entrada dos nossos usuários, eu, inclusive, como usuário do Sistema Único de Saúde. E também, trazendo aqui neste debate, né, o tema nosso é os riscos a que estes trabalhadores, né, servidores da Prefeitura de Campinas, estão expostos. Como agentes de saúde, né, vocês fazem todo um trabalho que vão aqui expor e que tem riscos, né? Então, é esse o nosso tema. O debate abrangeu os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias, que foram ressaltados. A atuação desses trabalhadores se torna cada vez mais imprescindível, né, para a situação da saúde pública, principalmente nesse momento que a nossa cidade está atravessando aí com relação à epidemia de dengue. Pedro Tourinho, presidente da Fundacentro, destacou o papel dos agentes na atenção primária de saúde. A atenção primária no Brasil, ela é indissociável dos agentes comunitários de saúde. A gente tem na nossa história e na nossa tradição, inclusive na tradição de formação de profissionais de saúde, aspectos em que a gente, do modo como é formado, do modo como a gente se prepara, em que a nossa força de trabalho médica, para falar de uma que eu posso dizer, porque é a minha categoria, ela ainda tem muitas competências de natureza cultural a acumular para conseguir fazer o trabalho de atenção primária na maneira como a gente acredita. A gente tem uma escassez de médicos de família, que ainda, o que significa que a gente tem
um número insuficiente de médicos com habilitação para trabalhar num contexto ideal na atenção primária em saúde, e os agentes comunitários de saúde sempre foram a ponte que estabelece justamente essa capacidade de ligação constante, de interlocução constante com o território, de realização das competências culturais que são especificidades de cada território. Para a presidente do sindicato da categoria dos agentes, as dificuldades do ofício, em parte, se justificam pela falta de profissionais em número proporcional ao populacional. Um agente de saúde cuidaria de até 750 pessoas, diante a PNAB 2017, a Lei 11.350, que teve suas reformulações até 2018, né? Campinas trabalha diferente e a gente hoje tem em torno de 700 agentes de saúde, e com a população que é declarada no fundo a fundo, a gente tinha que ter em média 1.520 agentes de saúde no momento. E isso reflete no nosso dia a dia, como a gente está vendo, por exemplo, a epidemia de dengue, que além da gente fazer o trabalho do agente comunitário de saúde, uma parte do trabalho do agente de combate à endemia foi passado para o agente de saúde também. Atendendo à solicitação dos moradores do bairro Parque Floresta, o vereador Igor Diego fez uma indicação ao Poder Executivo para a implantação de academia da terceira idade, playground, bancos e iluminação em praça do bairro. O vereador Igor Diego solicitou ao Executivo, através da indicação 3075 de 2024, providências referente à praça que fica na Rua Maria do Carmo Cirilo de Castro, no Parque Floresta, região do Campo Grande. Hoje a situação é uma área ali que acaba sendo um vazio urbano, e um dos grandes desafios do poder público é trazer a urbanização de forma consciente com alguns aparelhos. Na indicação, atendendo à demanda da comunidade, o vereador solicita a implantação de academia da terceira idade, playground, bancos e iluminação. A indicação partiu por parte da própria comunidade. Então, nós estivemos no local, fizemos uma reunião com a população, através também do nosso WhatsApp, coletamos a necessidade de a urbanização com playground, academia da terceira idade, enfim, um espaço de convívio ali naquele local. A Praça Maria Amélia de Arruda Botelho Barbosa de Oliveira, aqui no Parque Industrial, é uma das praças do município que já conta com os equipamentos que o vereador solicita que sejam instalados no Parque Floresta. Igor Diego ressalta a preocupação com o espaço, hoje vazio, que tem sido utilizado para descarte incorreto de lixo. Transformar um espaço hoje, que é esse vazio urbano, que é um desafio para a gestão municipal, que acaba tendo ali criadores de dengue, o pessoal acaba descartando irregularmente, não leva até o ecoponto, e a gente pretende, com a academia da terceira idade, já aproveitar que está perto do ginásio ali do Jorge Mendonça, onde tem um grupo da terceira idade que faz atividades, que elas possam passar por ali durante a caminhada, já fazer um exercício também. As crianças em período de férias escolares ou até no contraturno escolar pode utilizar ali para lazer. E outra, ter um espaço desenvolvido, urbanizado, perto da casa, na comunidade, é muito bom, porque no final da tarde, a hora que o sol abaixa, o povo vai ali, tem essa socialização e qualidade de vida perto de casa. Para o vereador, a praça, além de ser um espaço de convivência, deve contribuir com a melhor qualidade de vida dos moradores do bairro. Nós somos um distrito dormitório. É importante dizer isso porque a maioria da população ali, ela sai para trabalhar e ela retorna à noite ali. Então, sobra pouco tempo para está utilizando, e não dá para ficar deslocando para outras áreas de lazer da cidade. Então, tendo espaços pequenos, mas próximo da residência, acaba trazendo uma qualidade de vida melhor. Então, a gente está investindo nisso, já conseguimos algumas, agora vamos lutar através dessa ferramenta legislativa, que é a indicação que nós fizemos, para indicar aí para o prefeito e olhar para esse espaço e para os moradores do Parque Floresta. O presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, protocolou um requerimento para solicitar ao Poder Executivo números e informações sobre as pessoas em situação de rua aqui em Campinas.
O objetivo do pedido, segundo o parlamentar, é fazer uma prestação de contas à sociedade e, principalmente, otimizar as políticas públicas voltadas para atender essa população. Um levantamento do governo federal apontou a metrópole como a 9ª cidade do Brasil com o maior número de pessoas nesta situação. Por conta do visível crescimento do número de pessoas vivendo nas ruas da cidade, o vereador Luiz Rossini, presidente da Câmara Municipal, pede à Prefeitura, por meio do requerimento número 673 de 2024, uma série de informações sobre o tema. Nós, vereadores, e a presidência tem sido muito demandada, questionada por vários setores da sociedade sobre esse fenômeno da população em situação de rua, sobre os moradores de rua. Então eu apresentei um requerimento para ver se a gente tem dados mais atualizados e oficiais, primeiro do número de pessoas, se existe esse censo atualizado de quantas pessoas hoje vivem em situação de rua. E se tem esse dado estratificado por sexo, por faixa etária, por origem, quantos são de Campinas mesmo, quantos são de fora. Além do censo, Rossini questiona qual o número de pessoas em situação de rua, dependentes de álcool e outras drogas, e quantas delas aderiram a programas oferecidos pelo governo do estado. Por exemplo, que é o programa Recomeço. Quantos foram encaminhados hoje para o Instituto Padre Haroldo? Quantos participaram do programa Mão Amiga, por exemplo, que são cursos ofertados pelo CEPROCAMP, jardinagem, se não me engano, pedreiro, né? Como é para ter dados dos programas existentes, como é que está sendo a adesão desses moradores a esse programa e os resultados que eles têm conquistados. Né? O vereador ainda quer saber se há dados sobre o número de pessoas em situação de rua que foram reconduzidas à cidade de origem através dos serviços municipais. A partir disso, acho que com informações a gente pode começar a pensar como aprimorar as políticas públicas já existentes. Nós sabemos que nós temos vários serviços vinculados à Secretaria de Assistência, principalmente, também à Secretaria de Saúde, mesmo o CEPROCAMP, o programa Mão Amiga, que procuram, de alguma forma, dar oportunidade para essas pessoas. O parlamentar também reforça a importância do SOS Rua, serviço especializado em abordagem social que realiza o atendimento para a população em situação de rua no município. É uma das referências desse tipo de serviço voltado à população de rua, não só do estado de São Paulo, né? Sim, ele incorpora todas as diretrizes da política nacional da população em situação de rua. Agora, se esse evento que foi feito foi exitoso, por que não repeti-lo com mais frequência? Então, são ações desse tipo que se mostraram exitosas que a gente quer ver como fortalecer. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba, Campinas e Florianópolis concentram juntas 51,5% da população em situação de rua do país. Campinas é a 9ª cidade brasileira com o maior número de pessoas em situação de rua. Foi o que apontou um levantamento do Observatório Nacional dos Direitos Humanos do governo federal realizado em janeiro. De acordo com o mesmo levantamento, 2.324 pessoas ocupam as ruas, calçadas e imóveis desativados da metrópole como moradia, o que representa 1,1% do total nacional. Eu acho que a gente não tem aqui a expectativa de zerar o problema, porque esse é um problema, é um fenômeno que acontece em todas as grandes cidades, no mundo inteiro, mas como minimizar as consequências negativas para a sociedade por conta dessa população. E como, obviamente, buscar garantir o direito desses cidadãos. Têm direitos, são pessoas humanas, né? Talvez orientando-os para o tratamento, acolhimento, oferecendo perspectivas. Né?